Senhora Presidente, senhores deputados, Sr. Deputado Luís Apolónio, saudá-lo pela intervenção e a declaração política. O tema escolhido, ele é efetivamente de grande atualidade. E da sua declaração política, do Partido Ecologista aos Verdes, resulta claramente um agravamento sem precedentes da pobreza no nosso país. Ao contrário do exercício que assistimos já há bem pouco tempo, quer da maioria PSD-CDS, quer se o Ministro, de enfiarem literalmente a cabeça na areia e não reconhecer este facto, a verdade é que nós temos 24,7% da nossa população, 2.600.000 portugueses em risco de pobreza, a pobreza severa aumenta, 40% dos desempregados estão em risco de pobreza, mas mesmo nos empregados, nas pessoas que trabalham, mais de 10% aumentou o risco de pobreza nas pessoas que trabalham. Temos 1.400.000 trabalhadores desempregados, em que apenas 376.000 trabalhadores recebem subsídio de desemprego. A maioria PSD e CDS-PP faz de conta que não tem nada a ver com o assunto, quando eles são os principais responsáveis pela situação desgraçada que se vive. Mas a minha pergunta tem precisamente a ver com o outro lado da moeda. É que, se por um lado a pobreza aumenta de uma forma significativa, a pergunta é como é que justifica a senhora deputada que num ano, 2012, 2013, em que a pobreza aumenta de uma forma tão significativa, os grandes grupos económicos e os milionários vejam os seus lucros aumentar. A EDP aumentou os seus lucros, 1.005 milhões de euros. Portucel, 210 milhões. O BES, 517 milhões. A Galp, 310 milhões. Sonai, 319 milhões. Jerónimo Martins, 382 milhões. E mesmo as fortunas pessoais dos milionários, multimilionários do nosso país, cresceram 17%. Então, a pergunta é esta. Há ou não riqueza no nosso país? Há. Ela está a ser efetivamente bem distribuída? Não está. E os dados comprovam. E, portanto, a pergunta, muito sinteticamente, é perceber se é ou não uma intenção deliberada deste Governo de promover um projeto de concentração da riqueza em meia dúzia de pessoas e grupos económicos. É que para criar um rico são precisos milhares e milhares, milhões de pobres, e pergunto-lhe se não é exatamente isso que o Governo está a fazer de uma forma deliberada.